aos encantos do amor, realizados de grande amor. Deus vai ver, nos braços meus crianças. Essa música é muito boa, né? Deu até vontade de aumentar. Então vamos lá, né? Ivone Lara de novo. Sorriso de criança. Foi o sorriso negro, né? Agora é o sorriso de criança. Então vamos lá. Dona Ivone Lara, a grande dama do samba, né? Então vamos lá. Sincronismo em Java. Vamos dar aula de Java agora. O Java oferece sincronismo em nível de linguagem. Cada objeto Java possui um lock associado. Esse lock é adquirido pela invocação de um método ou bloco sincronizado, tá? Então a gente pode aplicar tem uma palavra-chave lá no Java, né, que é o synchronized. Você pode aplicar essa palavra a um método ou a um bloco, né, de código. Esse lock é liberado na saída do método ou bloco sincronizado. Eu falo thread como feminino, né? As threads esperando para adquirir o lock do objeto são colocadas no conjunto de entrada para o lock do objeto. Beleza? Então, é assim, né? Se você quisesse fazer um monitor em Java, da forma como a gente explicou aqui como funciona um monitor, bastaria que você tivesse um objeto em que todos os métodos dele estivessem marcados com a palavra synchronized, tá? Porque aí ele estaria dando um lock, desculpa, ele estaria dando um lock naquele objeto quando entra no método e só liberaria o lock quando saísse do método, tá bom? Só que essa coisa de dar lock, a gente tem que tomar cuidado porque isso tem um custo em termos de desempenho, tá? Então a gente não pode travar uma coisa que de fato não precisa ser travada, tá bom? O ideal seria não precisar de lock, né? Tá? Mas enfim, o lock é só para evitar problema de inconsistência mesmo, né? Então a gente não tem que, sabe, não pode exagerar, porque às vezes quando a gente vai fazer programa multithread, né, no Java, falando de Java, às vezes, né, se a gente não sabe fazer direito, a gente bota synchronize lá em tudo quanto é coisa, que às vezes não precisa, tá bom? Então a gente tem que pensar bem aí e, né, enxugar o máximo possível de situações aí em que você precisa fazer lock de alguma coisa, tá? Esse lock, tá, isso que eu já li. As threads esperando para adquirir o lock do objeto, eu já tinha falado também, tá? Cada objeto possui um conjunto de entrada associado, da mesma forma, né? Então, todo mundo que queria fazer lock, né, naquele objeto vai entrar nessa fila, porque alguém já fez lock primeiro, tá bom? Aqui eu fiz um comentário aqui que essa cobrinha aqui indica que é uma thread, né? Cada cobrinha dessa aqui é uma thread. Métodos sincronizados, o insert e o remove lá do buffer, né? Então agora fazendo aquela solução lá do produtor consumidor, usando o synchronized agora do Java, né? Então aqui, ó, o método é synchronized, significa que ele está numa seção crítica, né? Então nenhum outro método dentro daquele mesmo objeto que for sincronizado também, nenhum deles vai poder executar, tá bom? Então é uma seção crítica aqui. Aí o insert, enquanto o contador do buffer está dizendo lá que o buffer está cheio, né? Aí ele fica aqui, ó, espera ocupada, né? Aquele while que fica travando até sair. Espera ocupada. Só que é uma espera que é ocupada mais ou menos, assim, né? Porque quando eu chamo esse thread.wild aqui, eu estou avisando o escalonador que ele pode passar a vez para outra thread, né? Mas ainda assim é espera ocupada, tá bom? E aí aqui é o código que a gente já viu lá, né? Várias vezes, né? Faz a inserção no buffer. Então esses dados que estão compartilhados aqui, eles estão sendo acessados dentro de uma sessão crítica, tá bom? E aqui é a mesma coisa, na hora de remover,
método sincronizado, só que aqui com espera ocupada, né? Então eu quero remover, não tem ninguém para eu remover, eu fico aqui travado no while, tá bom? Dizendo para o escalonador que ele pode passar a vez para outra thread, né? Se ele quiser. E aqui as variáveis que são compartilhadas, então, estão acessadas dentro dessa seção crítica aqui. Beleza? Então é como se tivesse lá um mutex.acquire no começo desse método e um mutex.release no final desse método. E desse aqui também. Beleza? Quando uma thread invoca wait, tá? O wait e o notify é parecido com... Parecido não, é a mesma ideia do monitor, só que lá no monitor a gente usava wait e signal, né? Era a palavra. Aqui em vez de signal é notify, tá bom? Mas a função é a mesma, tá? Então, quando uma thread invoca wait, a thread libera o lock do objeto, né? Porque se ela vai esperar por aquele objeto, ela tem que liberar o lock, né? Daquele objeto. O estado da thread é definido como blocked, tá? Ela está bloqueada. A thread é colocada na fila de espera associada ao objeto, tá bom? Quando uma thread invoca notify, uma thread qualquer T do conjunto de espera é selecionada, tá? Então, tem um conjunto de espera por aquele objeto. Aí alguma thread T lá vai ser selecionada. Aí essa thread que foi selecionada, ela vai ser removida da fila de espera e ela vai entrar no estado de runnable, né? Ela pode ser rodada, tá bom? Ela vai estar lá a hora que o escalonador das threads lá pegar, vai executar aquela thread. Ela já vai estar liberada para ser executada. Beleza? Então o Notify ele acorda uma dessas threads aí, tá? Beleza. Então aqui, ó, aqui é o conjunto de entrada, é assim, é quem quer usar o objeto lá, quer chamar um método sincronizado, né, naquele objeto, ele está na fila de entrada. Quem chamou wait em algum objeto, aí ele vai, quer dizer, ele chamou wait nesse objeto, né? Então, essa coisa do tanto do synchronized, né, como o wait e o notify, ele está associado a um objeto, né? Então, quando você fala synchronized para um objeto, você está tentando pegar o lock daquele objeto, né? Então, o synchronized, quando está no nome do método, qual é o objeto que está sendo travado? É o próprio objeto em que esse método está, tá bom? Porque depois vocês vão ver daqui a pouco que tem um bloco sincronizado, que aí eu digo qual é o objeto que eu estou fazendo o lock. Aqui, esse objeto ele já está implícito, que é o próprio objeto em que esse método está definido, tá bom? Tá, então assim, ó, tem a fila das threads que estão tentando acessar esse objeto, então elas estão tentando dar um synchronized nesse objeto, né? E tem a fila das threads que fizeram wait nesse objeto, que é diferente, tá? O wait, quem vai para a fila do wait só vai sair daqui quando alguém der o notify, tá bom? Aqui, essa outra fila não, essa fila assim, eu estou fazendo lá o synchronized naquele objeto, aí quando o primeiro lá que fez o synchronized saiu, liberou, aí vai o próximo, né? O wait não, o wait ele só funciona assim, ele só sai dessa fila quando alguém der o notify nele, tá bom? Aí aqui, ó, buffer limitado, né? Calma aí, eu tinha... Esse aqui não era o buffer limitado, não? Então, insert, remove. Uai, agora eu que... Ah, tá. É porque... Tá bom. Eu tava me perguntando aqui, né? Qual é a diferença, né? O outro não era buffer limitado também? É porque o outro não usava notify, né? Ele usava espera ocupada, né? Então essa solução aqui tá usando espera ocupada.
Agora, para não usar a espera ocupada, a gente vai usar wait e notify, tá? Então agora é o mesmo código de antes, tá? Só que agora, na hora de inserir, o que que eu faço? Ó? O código o buffer tá cheio, eu chamo wait, tá bom? Agora, isso está no while também, tá? Mas esse while, ele não é, aí não é o caso de dizer que isso é uma espera ocupada, tá? Porque ele não vai ficar ciclando aqui. A questão é que assim, quando alguém dá o notify na thread, ela vai sair da fila do wait lá, né? Só que assim, quem garante para você que quando essa thread for executada, o buffer vai ter espaço lá para inserir o item, né? Porque, sabe, às vezes você saiu porque alguém deu notify lá que liberou uma posição, só que aí antes de você, alguém já entrou lá primeiro, nem era alguém que estava esperando, mas às vezes entrou alguém antes lá e inseriu, né? Eram duas filas diferentes, ó, a fila do acquire e a fila do wait. Às vezes alguém que estava na fila do acquire lá entrou e inseriu na posição, aí você vai ter que voltar para a fila do wait, né? Furaram a fila na tua frente. Por isso que tem esse while aqui, tá? Então ele faz o wait aí se acordar e der tudo certo, né? Ele vai sair desse while e aí ele faz o que ele queria. E aí ele vai dar um notify, tá? Esse notify aqui, porque assim, no caso, vai ter dois waits diferentes aqui, né? Aqui até assim, né? Aquela coisa da variável de condição, né? Aqui é como se, assim, tá um pouco, assim, a gente fala, a variável de condição aqui no caso é uma só, né? É o próprio objeto, qual o nome do objeto? É o bounded buffer, né? Então, quando você coloca synchronized no nome do método, é a mesma coisa que você tivesse dando lock no bounded buffer, né? Então, aqui no caso, ó, quando eu estou dando wait, eu não estou esperando tipo por uma posição livre. Lembra que a gente deu aquela solução lá de posição livre, posição ocupada, tal. Aqui eu estou dando wait no próprio bounded buffer, né? E aqui eu vou dar um notify no próprio bounded buffer, tá? Da mesma forma na inserção como na remoção. Então, tipo, quando eu dou o notify, eu posso estar acordando, tirando lá da fila de espera tanto alguém que queria fazer o remove como alguém que queria fazer o insert, entendeu? Que, né, o mais correto aqui seria eu ter um jeito de notificar, né, quando eu faço a inserção, notificar alguém que estava esperando para fazer remoção, certo? E vice-versa, né? Quando eu faço a remoção, eu notificar alguém que estava querendo fazer inserção. Né? Mas aí eu teria que ter um objeto que aí funcionaria como aquela variável de condição lá do monitor. Né? Eu teria que ter um objeto específico para dar wait e notify do insert e wait notify do remove. Né? Aí eles iam fazendo essa coisa aí do notificar especificamente, né? Assim, quando eu insiro, eu quero notificar alguém que quer remover. Enfim, mas aqui não, aqui está tudo misturado. Então, depois que eu conseguir inserir, eu dou um notify, eu vou acordar alguém que estava na fila de wait. Se esse alguém veio, voltou lá e não conseguiu fazer o que ele queria, ele vai para a fila de wait de novo, tá bom? Então, tanto o insert como o remove funcionam da mesma forma, tá bom? Eles não têm mais aquela espera ocupada, eles fazem wait no objeto, quando eles conseguirem executar, eles dão um notify para tirar alguém que porventura esteja na fila de wait. Se não tiver ninguém, não tem problema, tá? Não vai dar exception aqui, só porque você chamou o notify sem ter ninguém lá na fila de wait, tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Beleza? Mas o fato é, né? Quando você fez wait aqui, é porque, assim, se o buffer estava cheio, né? Eu não poderia inserir. E eu sei que em algum momento alguém vai ter que remover. E eu sei que quando alguém remover, esse alguém vai fazer notify. Então eu posso ficar nessa fila de wait tranquilamente lá, que eu sei que em algum momento, quando alguém remover, ele vai fazer o notify. Tá bom? Eu não vou ficar eternamente esperando lá. Só se nunca ninguém remover, né? Aí tem um Notify All também, tá? Então a chamada de Notify ela seleciona uma thread qualquer do conjunto de espera.
Isso assim, né? É uma thread qualquer porque a especificação do Java ela não é explícita dizendo que quem entrou na fila de wait primeiro vai sair primeiro. Mas dá para a gente assumir aí que é mais ou menos isso que vai acontecer, né? Eles não vão ficar. Não vai ter uma starvation, por exemplo, né? Então, enfim, tem algo que faça sentido lá, né? Se não for first in, first out, é alguma outra coisa que faça sentido, né? Às vezes com alguma prioridade lá, sei lá, tá bom? Que tem, né? Tem as prioridades no Java. Pode ser que o escalonador decida usar essas prioridades na hora de selecionar lá quem que vai sair da fila de wait. É possível que a thread selecionada não esteja de fato esperando pela condição para a qual foi notificada. A gente comentou isso já. A chamada Notify All seleciona todas as threads no conjunto de espera e as move para o conjunto de entrada. Tá bom? Então Notify All acorda todo mundo. Nesse caso aqui, ó, eu acho que, sei lá, dar um Notify All vai ser bom por um lado, porque, tipo, se você inseriu, você não quer acordar, você não queria. Eu tô chamando de acordar, assim, né? Tirar da fila de wait. Tirar da espera uma thread que queria fazer inserção, né? Você queria tirar uma que faz a remoção. Se você fizesse um Notify All, você ia tirar todas, né? Então, se tivesse umas de inserção, outras de remoção, pelo menos você ia conseguir tirar alguma da remoção, né? Que era o que você queria. Só que por outro lado é ruim, porque aí fica. As threads ficam saindo e voltando toda hora, né? Então ocupa mais espaço, mais a CPU, né? Então fica uma espera mais ocupada, vamos dizer assim. Sincronismo em Java, leitores e escritores. Então tem lá o reader count. Agora é aquela mesma coisa que a gente viu antes, né? Do leitor escritor lá com o contador dos leitores, né? Só que agora feito em Java, né? Então vamos ver como que isso foi feito em Java aqui, né? Então no começo, ó, o DB writing está falso, né? Está indicando que não tem ninguém escrevendo no banco de dados. E o o contador lá do número de leitores está zerado no começo. Tá bom, aí tem os acquire e release do leitor e do escritor. Vamos ver como que eles estão implementados. Então, acquire read lock. O que faz lá? Enquanto tiver alguém escrevendo, eu não tenho como ler, né? Então eu faço um wait, tá? Espera não ocupada. Vou para a fila lá, eventualmente alguém vai dar um notify em mim, mas eu ainda não vai estar liberado aqui, eu volto e espero de novo para a fila. E aí, depois que eu conseguir sair daqui, aí eu dou um mais no count, tá? Só que esse método, ele é sincronizado, ó, synchronized, né? Porque vocês lembram que quando a gente deu a solução lá, além da gente fazer isso aqui, a gente tinha um mutex lá, né? Então, mutex.acquire, depois no final mutex.release, porque tem um contador aqui, né? Mexendo nesse contador, então não pode ter outra seção crítica mexendo nesse mesmo contador e tal. Então, método sincronizado. Então, nenhuma outra thread vai poder executar lá o acquire read lock dela se eu não terminar aqui, tá bom? Só que aqui, ó, tem um detalhe, né, pessoal, importante, ó. Esse é um detalhe bastante importante, na verdade. Que é assim, ó. Lembra que a gente leu aí alguns slides para trás que o wait ele libera o lock do objeto? Então, quando eu entrei aqui ó, no read lock, eu peguei o lock do bounded buffer, né, database agora é o nome da classe, né? Então eu peguei o lock do database, tá? Porque esse método é sincronizado. Então, quando eu entrei aqui, eu peguei o lock do database. Só que quando eu dei wait, eu soltei o lock do database, tá bom? Porque senão, né, imagina, eu tô no meu wait com o lock, como que alguém vai dar o notify, né? Certo? Então eu preciso, né, a outra pessoa que vai dar o notify, ó, ela precisa, se você precisa ter o lock do objeto tanto para dar o notify como para dar o wait, tá? Então, você tem que estar aqui no caso, ó, porque se eu posso pegar um objeto aqui e chamar o wait nele.
tá? Pegar um objeto qualquer e colocar ponto .wait. Só que para isso funcionar, eu teria que ter o bloco synchronized primeiro naquele objeto, tá bom? Então aqui, ó, eu estou chamando o wait em qual objeto? No this, certo? Vocês que manjam de Java aí, vocês sabem quem é o this, né? Certo? Então eu estou chamando this.wait, certo? Então é isso, eu solto o lock, né? Quando eu vou para a fila de espera, eu solto o lock, tá? Mas aqui não tem problema, né? Porque eu preciso soltar e não tem problema eu soltar, porque, né, você só precisa saber disso porque, meu, se o que você vai fazer, né, é algo que você não pode fazer um pedaço aqui antes para concluir depois do wait, né? Algo que para você achou que era indivisível, né? Tá? Então a sua parte indivisível aqui no nosso caso ela está depois do wait aqui, ó, tá bom? Beleza, né? Então eu solto o lock, mas aí agora quando alguém me notificar e eu entrar lá e for executar de novo, eu pego o lock de novo, tá bom? O próprio ambiente do Java controla isso, né? Então quando eu sair aqui desse laço eu tô com o lock. Beleza. E aí o release read lock, a mesma coisa. Eu tô com o lock do database, aí eu mexo no contador. E aí eu faço um notify caso eu seja o último leitor lá, né? Que eu tô liberando lá, zerou, é porque eu sou o último, né? Aí eu dou o notify. Beleza? Aqui, ó, lembra que o primeiro leitor, lá na outra solução, o primeiro leitor pegava o lock do database, né? Aqui no caso não é o que acontece, né? Porque tipo, todos os leitores, eles estão na seção crítica deles e ponto final, né? Não tem, né? Eles têm que fazer lock no database e ponto final. Não tem, né? Todo mundo faz o lock na hora de ler. Na verdade, assim, o que eu ia falar aqui, peraí. É que lá, eu estou tentando fazer uma comparação aqui de como estava antes, né? Como antes a gente precisava dar lock no database, né? Não, aqui a gente está dando lock no database. Não, não é isso. Aqui a gente não precisa, né, daquele lock do database, né? Ah, tá, é porque aqui o nosso lock não tem necessidade. Esquece o que eu estava falando, é que eu estava tentando comparar com a solução anterior, mas nesse nosso caso aqui não tem essa comparação aí do jeito que eu estava querendo fazer. Certo? Vamos ver o resto aqui, ó. Acquire write lock. Aí, para eu ter o lock de escrita, né? O que não pode acontecer, né? Se tiver algum leitor, eu não posso. Ou então, se tiver algum escritor, eu também não posso, né? Então, se acontecer uma dessas coisas, eu faço wait. Se não, aí sim eu posso escrever, né? Aí eu peguei o lock aqui da escrita, né? Eu indiquei o lock aqui no caso é uma variável booleana, né? Eu só estou indicando que eu consegui travar para a escrita. E o release write log só coloca falso lá no db writing e dá um notify all, tá? Porque potencialmente aí outras threads estão esperando ou para escrever ou para ler. Aí por isso que eu dou um notify all nesse caso. E nesse caso tem que ser o notify all mesmo, né? Porque imagina que tem 30 threads lá esperando para ler, né? Então eu já dou um notify all e aí saem todas elas da fila. Beleza? Aí aqui, ó, agora tem a questão dos blocos sincronizados, né? Então, ao invés de sincronizar um método inteiro, blocos de código podem ser declarados como sincronizados. Deixa eu dar um bico na minha água. Aí, isso pode ser qualquer objeto, tá? Qualquer objeto. Aqui a gente está chamando de mutex lá, né? Mutex lock aqui, ó. Mas isso pode ser qualquer objeto, uma string, qualquer coisa. Então, na hora que você quer executar a sua sessão crítica, aí você vai pegar o lock daquele objeto. Então, você vai colocar lá synchronized
a referência do objeto. Aí dentro desse trecho de código, você está com o lock daquele objeto, tá bom? Se você precisar pegar lock de dois objetos, você pode ter um bloco synchronized dentro do outro, que aí você pega o lock do objeto A, depois synchronized B, pegou o lock do B, tá bom? E quantos você precisar. Beleza? Então o ideal é você saber bem qual é o objeto que você quer fazer lock, não é colocar tudo método sincronizado lá, todo mundo fazendo lock no mesmo objeto e às vezes não é o que você precisava. Às vezes você precisava dar um lock num outro objeto, tá? Que às vezes dá lock todo mundo no mesmo objeto sem necessidade. Você cria aquela trava que eu estava falando lá, que trava demais o sistema, né? Tá bom? Então, na verdade, você tem que travar os dados compartilhados, né, que você vai usar, tá bom? Beleza. Aí, da mesma forma, para você dar weight, né, você tem que estar com o lock do objeto. Então, da mesma forma que a gente dava weight lá dentro do método sincronizado, né, que na verdade ele está fazendo lock no this, e aí ele pode dar weight no this. Aqui eu posso ter um bloco, né, usando a palavra aí synchronized, em qualquer objeto, e aí eu posso dar weight, né, naquele objeto, certo? E posso dar notify também, tá bom? Então, tanto o weight como o notify, eu tenho que ter o lock do objeto para fazer, tá bom? Beleza? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de transações indivisíveis, tá? Tem a ver aí com sincronismo, mas agora a gente vai falar de transação. Modelo do sistema, o que a gente vai falar, né? Agora, modelo do sistema, recuperação baseada em log, pontos de verificação, transições indivisíveis simultâneas, tá bom? É isso que a gente vai falar até o final. Aí. Então, modelo do sistema. Garante que as operações acontecem como uma única unidade lógica de trabalho em sua inteireza, ou não acontecem, tá? Então elas não podem acontecer pela metade, tá? Então ou ela acontece tudo ou não acontece nada, tá? Relacionado ao campo de sistemas de banco de dados, tá? Então geralmente a gente vai ouvir essa história de transação quando está fazendo alguma coisa no banco de dados. Desafio é assegurar a indivisibilidade apesar das falhas do sistema de computação. Porque, né, o que acontece lá? Você estava no meio de uma operação, né? Sei lá, uma transferência. Aí você, para transferir, você tirou o saldo de um lugar para colocar no outro, né? Aí imagina que você tirou de um lugar e aí antes do saldo ser creditado no outro lugar, caiu o sistema, né? Então você gostaria que das duas uma, ou essa transação fosse concluída ou ela fosse totalmente abortada, né? Que ela se desfizesse a transação. Se der um pau lá no meio, né? Tirou de um lugar e não conseguiu colocar no outro, então era melhor que desfizesse essa transação como um todo, né? Tá bom? Então a transação é uma coleção de instruções ou operações que realiza uma única função lógica, tá? Aqui nos preocupamos com mudanças no armazenamento estável, tá? No disco. A transação é uma série de operações de leitura e de escrita, tá? Read e write. Terminando lá no final da transação, vai ter uma operação ou de commit, quando ela terminou bem, ou um abort, quando a transação falhou, tá? Então, por algum motivo, se a transação falhar, aí ela vai abortar, tá bom? Aí você tem que desfazer a transação. A transação abortada, ela tem que ser desfeita, aí a gente diz que é rollback, né? Quando vai desfazer, vai fazer um rollback na transação, para desfazer quaisquer mudanças feitas por ela, tá bom? Então, vamos supor, vai fazer a transferência. Aí você tirou o dinheiro de uma conta. Aí na hora de colocar o dinheiro na outra conta, deu uma falha lá, porque é uma transação que saiu o dinheiro de um banco, foi para outro, sei lá. Aí deu uma falha no sistema do outro banco. Aí o que você vai fazer nessa transação? Aí você vai marcar como abort, né?
Então ela tem que ser abortada porque ela deu uma falha. Aí em algum momento vão fazer o sistema, né, vai ter que fazer o rollback do que ele tinha feito lá, que era tirar o dinheiro de uma conta. Ele vai desfazer isso, ele vai devolver o dinheiro para a conta que ele tinha tirado. Tipos de meio de armazenamento. Armazenamento volátil, a gente já ouviu falar dessas coisas, né? A informação armazenada aqui não sobrevive a falhas do sistema, certo? O exemplo, né? Memória principal ou cache. Armazenamento não volátil. A informação normalmente sobrevive a falhas, né? Disco e fita, né? São exemplos. Isso a gente já viu lá no começo do curso. E armazenamento estável, tá? Agora sendo mais preciso aí com as terminologias, né? Que a gente está fazendo uma distinção entre não volátil do estável, tá? Então, o que é o armazenamento estável? A informação nunca se perde, tá? Então é diferente, ó, essa distinção, a não volátil. Estou repetindo para vocês fixarem bem que isso é importante, tá? Então, não volátil. A informação normalmente sobrevive a falhas, tá? Então, na HD, na tua HD do teu computador, normalmente ela sobrevive a falhas, tá? A informação não se perde nela, tá? Normalmente. Armazém estável, a informação nunca se perde, né? Não é realmente possível, né? Então, ou seja, no mundo real isso é impossível, né? Assim, de você dizer que nunca vai perder informação. Por isso, é aproximado pela replicação ou RAID para dispositivos com modos de falha independentes, tá? Aquela história do RAID lá que a gente vai ver, né? Eu vou falar de RAID ainda em algum capítulo aí. Vou falar um pouquinho mais, né, sobre RAID. Mas assim, falando por cima, é uma redundância. Eu não lembro agora se eu já falei de RAID ou se eu vou falar. Me desculpem aí, se eu já falei, né, vocês já sabem o que é. Se eu não falei ainda, a gente vai falar no curso. Então, é assim, é um jeito de você replicar a informação em vários discos diferentes e, portanto, você vai aumentar a chance de você não ter falha, né? Porque se pifar um disco, tem o outro lá que tem aquela informação, tá bom? E às vezes essa informação redundante, ela é importante que ela esteja feita até fisicamente em locais diferentes, porque imagina que pegou fogo lá no prédio, né? E aí você não pode perder aqueles dados de jeito nenhum. Então é bom que tenha um outro prédio aquela informação, tá? Então dependendo do quão importante for a informação, você vai ter um nível aí de redundância mais robusto, tá bom? Então isso que a gente chama de armazenamento estável, tá bom? O objetivo é garantir indivisibilidade da transação, onde as falhas causam perda de informações no armazenamento volátil, né? Então estava lá o computador estava ligado, pisou na tomada lá e aí perdeu tudo que estava na memória principal, né? No armazenamento volátil. E aí, o que acontece? Né? Você estava no meio de um processamento, né? Você estava fazendo alguma coisa, você tirou o dinheiro lá de uma conta, ia colocar na outra e bem naquela hora travou o sistema, que caiu o sistema. Você perdeu, no meio do processo, você perdeu o que você estava fazendo, tá? E aí na memória RAM, perdeu, né? Perdeu. Então você vai ter que ter um jeito de, né, fazer o que a gente vai ver daqui a pouco, fazer uns logs lá no armazenamento estável, para quando você for recuperar o sistema, aí você vai ler a informação do armazenamento estável para corrigir as coisas, porque a tua memória volátil foi pro brejo, né? Aí, né, como é que você vai saber que a hora que caiu o sistema você estava no meio de uma transferência bancária, né? Só se você tiver esse log no armazenamento estável, tá bom? Que aí mesmo dando pau lá no armazenamento volátil, você tem a informação no armazenamento estável do que estava sendo feito, tá bom? Recuperação baseada em log. Registro de informações em armazenamento estável sobre todas as modificações feitas por uma transação.
Então assim, ó, eu estava sacando da conta tal. Aí você loga lá no log, ó, estava sacando da conta tal. Ah, agora eu consegui abrir a conexão e tô salvando lá, tô gravando tal coisa na outra conta. Aí você loga lá. Então tudo que você vai fazendo, você vai logando, tá? Por quê? Porque se a transação for interrompida no meio, você tem um registro de tudo que você fez, tá? E você consegue fazer o rollback, né? Se a transação tiver que ser abortada. Mais comum é o login write ahead. Log em armazenamento estável. Cada registro de log descreve a operação de escrita de única transação, incluindo nome da transação, nome do item de dados, valor antigo e valor novo, tá bom? E ele vai escrevendo, né, sempre para frente aí. Aí ele coloca aqui, ó, uma tag, né, indicando, ó, o início da transação TI, tá? E o depois o confirma, né, quando foi o commit, né? Então, o commit quando a transação foi confirmada, tá bom? Então é isso, ó. Fez essa tag aqui, marcou, comecei a transação tal. Depois ele pode fazer um monte de coisa aqui, ó. Fiz tal coisa, qual era o valor antigo, qual é o valor novo, o que foi alterado, tal. Beleza. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Caiu o sistema, não tem o commit, na hora de fazer a recuperação, o que o sistema vai fazer? Ele vai falar, ó, cadê essa transação aqui? Ó? Ele iniciou, ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso e não tem o commit. Ah, então eu tenho que estornar a transação, né? Então tudo que ela fez eu tenho que desfazer, certo? Entrada de log precisa alcançar o armazenamento estável antes que a operação ocorra. Então você nunca vai poder fazer nada sem você ter registrado no log. Porque senão, se você fez, e aí bem na hora que você ia registrar no log o que você fez, o sistema caiu, não deu tempo de você registrar. Então você fez e não registrou no log, aí lascou, tá bom? Então primeiro você registra no log, depois você faz, tá bom? Que aí quando cair você já sabe aonde o sistema estava tentando mexer, tá bom? Que aí ele vai falar, né? O valor antigo era esse. E agora eu estou tentando mudar para esse valor. Aí se der pau, tá lá no log qual era o valor antigo, tá bom? Algoritmo de recuperação baseado em log. Usando o log, o sistema pode tratar de quaisquer erros de memória volátil. Ele vai fazer undo, né, desfaz, né, restaura o valor de todos os dados atualizados por TI. Ou então redo, né, porque às vezes ele vai refazer a transação, né, vai refazer a operação para devolver o estado em que estava antes, né, o sistema. Define valores de todos os dados da transação TI para novos valores. O undo, tanto o undo como o redo devem ser idempotentes. Tá? O que significa ser idempotentes? Múltiplas execuções devem ter o mesmo resultado que uma só, né? Que uma única execução. Tá? Tá bom? Então, quando você falar refaz a transação, se o sistema falar refaz 30 vezes ou refaz uma vez só, tem que dar no mesmo, tá? A transação foi refeita. Então não é porque você vai refazer a transferência 3 vezes, é que você, como se você estivesse fazendo a transferência 3 vezes, né? Então refaz é tipo, mesmo que você execute 3 vezes, é como se você tivesse feito a transferência uma vez só. Tá? Se o sistema falhar, restaura estado de todos os dados atualizados em log. Tá? Então aqui, ó, no caso, quando o sistema começou, você tem a tag marcando lá, começou a transação, mas não tem a tag de commit, então o que o sistema vai fazer na hora de fazer a recuperação? Vai fazer undo em tudo que foi feito, porque a transação começou e não commitou, né? Então vai ter que desfazer tudo. Agora, quando a transação foi commitada, né? Deu commit, só que caiu o sistema, né? Então caiu o sistema, eu quero restaurar, né, o estado que estava antes do sistema.
então eu vou refazer tudo que foi feito, porque essa transação ela foi concluída, tá bom? Só que agora eu quero restaurar o sistema, então eu vou fazer de novo, tá bom? Então imagina que eu terminei a transação, mas aí por algum motivo deu um pau, eu perdi a informação, eu preciso refazer essa transação. Aí eu faço o redo, tá bom? Isso porque ela foi comitada, tá? Ela foi feita até o final. E aí agora eu, por alguma razão, eu perdi os dados da transação, eu quero refazê-la de novo, tá bom? Pontos de verificação. O log aqui deixa eu só dar um exemplo, vai. No caso aqui, ó, imagina que eu fiz a transação, então assim, por eu ter feito ela até o final, eu tenho todas as informações que eu preciso dela, né? Do que eu queria fazer nela. Só que aí imagina que deu um pau na HD lá. Eu fiz a transação, mas estragou o dado, né? Aí eu preciso refazer, tá? Então por isso que eu dou o redo aí, beleza? É porque são sistemas complexos, né, que usam esse negócio de transação, né? Porque, é, deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu tomar uma água aqui e pensar num exemplo aqui. Eu tô pensando, tá, pessoal? Porque para a coisa fazer sentido, né? Porque você fala assim, eu fiz uma transferência, comitei a transferência, caiu o sistema, eu preciso fazer a transferência de novo? Né? Não, né? Na verdade, assim, se o sistema falhar e eu por alguma razão eu perdi os dados dessa transação, é que eu tenho que fazer de novo, né? Então, então não está muito claro aqui qual o exemplo, né? Nesse exemplo que eu estou dando de transferência, teria que ter, assim, eu fiz a transferência, eu não estou conseguindo pensar no exemplo aqui, para eu ter que fazer o redo, né? É porque acho que teria que ter dado pau aonde essa transferência tinha que estar, sabe? Onde teria que estar os dados da transferência, eu perdi, né? Então eu tenho no log que eu fiz a transferência, mas lá onde a transferência tinha que estar gravada mesmo não está, né? Deu alguma falha. Por isso que eu vou ter que refazer a transação, né? Enfim, não consegui dar um bom exemplo, mas eu acho que deu para sacar a ideia. Pontos de verificação. Log poderia se tornar longo e a recuperação poderia levar muito tempo. Os pontos de verificação encurtam o log. Eles vão encurtar o tempo de recuperação do log, desculpa. Né? E como que isso funciona, né? Então assim, ó, esquema do ponto de verificação, enviar todos os registradores de log atualmente no armazenamento volátil para o armazenamento estável. Tá? Então, em algum momento, quando o sistema identifica que o log está ficando muito longo, né? Aí o que o sistema vai fazer? Ele vai salvar o estado dele atual, digamos, né, desses registradores no log. Tá? Aí enviar todos os dados modificados do armazenamento volátil para o armazenamento estável. Tá, ó, isso acho que até me ajudou a dar o exemplo que eu não estava conseguindo dar aqui no estado anterior, que é o seguinte: às vezes você fez uma transação que naquele momento ela só modificou a memória volátil e ela não foi ainda colocada no armazenamento estável, tá? Por isso que se eu estou nesse estado em que eu fiz coisas, essas coisas só estão na memória principal, mas elas ainda não foram para a memória é, estável lá. E aí deu pau, aí sim eu preciso fazer o commit, tá? Então vamos supor, eu fiz a transferência, mas ela só ocorreu na memória principal. É que o exemplo da transferência não é muito bom para esse caso, né? Porque a transferência ela vai mexer lá no banco de dados, mas por alguma razão, se você fez alguma operação que ela só mexeu na memória volátil, ela ainda não foi efetivada
no armazenamento estável. E aí caiu o sistema, aí eu vou ter que fazer o redo, tá bom? Eu já tô com sono, eu nem sei se era isso que eu tinha falado mesmo antes, né? Eu já tô com sono. Enfim, já são 3 horas, deixa eu ver que horas são aqui. 3 horas da manhã, tá bom. Já tô com sono. Então, vou voltar aqui. Beleza, mas então, ó, se o teu sistema ele fica fazendo muitas coisas lá, né, na memória principal e ele não está atualizando a base de dados, e aí o log está ficando grande, porque ele está logando lá tudo que depois ele, né, caso caia o sistema, ele teria que recuperar. Aí é bom, tipo, de quando em quando fazer o quê? Fazer uma pausa e fazer essa atualização, né? Tá? E aí você então vai enviar todos esses dados modificados no armazenamento volátil para o estável. Então você vai de fato efetivar isso. Que aí, se der pau, você não precisa refazer, porque aí a informação já está no armazenamento estável, tá bom? E aí você marca no log, ó, checkpoint. Assim, ó, aqui eu consegui atualizar lá o armazenamento estável. Então, se der um pau, você não precisa refazer o que ficou para trás aqui do checkpoint. Beleza? Agora, a recuperação só inclui uma transação TI se ela iniciou a execução antes do ponto de verificação mais recente e todas as transações após TI. Né? Todas as outras transações já estão em armazenamento estável. Tá? Certo? Então, depois que eu fiz o checkpoint, eu sei que, né, aquelas transações que estavam antes lá já estão atualizadas, eu não preciso fazer. Beleza? É que eu acho que aqui está escrito errado, né? Iniciou antes. Deixa eu ler aqui o que está escrito. Ah, tá. A recuperação. Isso, tá. Desculpa, é que eu li a frase de um jeito estranho. Tá. Então a frase está certa, né? Assim, a recuperação, na hora de eu recuperar, né? Eu só vou recuperar a transação TI se ela executou antes do ponto de verificação mais recente. Não, não, peraí. Não, a frase está estranha, né? Putz, a frase ficou estranha. Bom, a ideia é essa, tá, pessoal? O checkpoint para indicar quais transações que você não precisa mais mexer, porque elas já estão lá no armazenamento estável, tá bom? Aí as que não estão lá no, né, não foi feito isso ainda, você vai saber no log. A frase ficou um pouco estranha, ficou um pouco confusa aqui. Beleza. Transações concorrentes devem ser equivalentes à execução serial, tá? Então eu tenho várias transações que vão ser executadas. Eu poderia, várias operações, né, dessas transações, e eu poderia executar isso de forma serial, né? Tipo, uma depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra, né? Isso que seria a execução serial, tá? Só que eu posso ter concorrência, né? A mesma coisa que acontece com as threads, né? Que a gente viu aí, pode acontecer com as transações, né? Então, eu fazer executar um pouquinho da transação, depois executar um pouquinho da outra, depois executar um pouquinho da outra, né? Só que essas transações concorrentes, elas têm que ser, mesmo você permitindo essa concorrência, teria que no final das contas ser equivalente a como se você tivesse executado de forma serial. É o mesmo problema de sincronismo que a gente estava vendo antes, tá bom? Só que agora olhando para esse problema com transações, tá? Poderiam executar todas as transações na seção crítica, né? Sabe assim, então, você quer começar a transação, então você dá um lock lá no objeto e só solta depois que terminar a transação. Só que isso ficaria ineficiente, tá? É muito restritivo, é o que eu estava comentando antes com vocês, que assim, é sempre bom você pensar em se você vai tipo, fazer lock de alguma coisa, se isso realmente é necessário, tá? Então aqui está dizendo assim, ó,
vai ficar ineficiente se você simplesmente travar tudo, né? Ó, só executa essa transação, executa ela inteirinha para depois você poder executar outra. Vai ficar ineficiente, tá? Algoritmos de controle de concorrência oferecem serialização, tá? Então, o que a gente está chamando de serialização é você quebrar a transação, né? Deixar executar pedaços, mas garantindo que isso não vai dar problema, né? Que assim, vai ser equivalente a como se fosse uma execução serial, tá? Considere dois itens de dados A e B. Considere as transações T0 e T1. Execute T0 e T1 de forma indivisível. Sequência de execução chamada schedule, né? Uma sequência, um schedule. Né? Então, assim, eu executei T0, depois eu executei T1. Esse é um schedule. Outro schedule, executei T1, depois executei T0. Tá bom? Então, para 30 transações, você pode ter primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, ou então primeiro a 3, depois a 1, depois a 2, tá? São schedules diferentes, tá? Qualquer schedule desse é bom para mim, porque tipo, eu não estou preocupado com a ordem das transações. Eu só estou preocupado com a atomicidade das transações. Eu não quero quebrar essa atomicidade delas, tá? Por mais que eu vou quebrar, né? Eu vou deixar a transação executar pedacinhos, né? Mas eu quero que seja eu quero ter essa garantia de que no final das contas o que eu deixei quebrar lá seria equivalente a não ter quebrado nada. Eu queria que as transações fossem atômicas, tá bom? Então, a ordem de transação executada de forma indivisível, chamada schedule serial. Para n transações existem n fatoriais schedules seriais válidos, tá bom? Então, qualquer ordem para mim é válida, tá bom? Aqui, ó, um schedule 1. Executei T0, aí na T0 tem leitura, lê A, escreve no A. Lê B, escreve no B, tá? Depois, o T1, lê A, escreve em A. Lê B, escreve em B, tá bom? Esse é um schedule, tá bom? Um schedule serial, né? Schedule não serial. Permite execução sobreposta. Execução resultante não necessariamente incorreta, tá? Deixa eu só mostrar aqui primeiro e depois eu volto para esse slide. Então aqui, ó, esse é um schedule não serial, né? Então assim, ó, eu executei um pedaço da transação T0, fui para um pedaço da transação T1, voltei para um pedaço da T0 e voltei para o T1. Agora a pergunta é, esse schedule que não é serial, ele é equivalente a algum schedule serial? Tá? Então qualquer ordem lá, para mim, não importa se foi primeiro o T0, depois o T1, ou primeiro o T1, depois o T0. Eu estou preocupado que isso seja, eu gostaria que fosse similar a um serial. Então será que eu feito esse não serial, ele é equivalente a algum serial? Essa é a pergunta, né? Agora vamos ver o que poderia dar conflito, né? Então, será que isso que eu fiz aqui deu conflito? Né? Então, considere um schedule S, operações OI e OJ. O que é conflito? Conflito é se eu acessar mesmo item de dados com pelo menos uma escrita. Tá? Então, se essas operações elas acessam o mesmo dado, e pelo menos uma delas tem escrita, então tem conflito aí, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, essa operação, ela está lendo no A, né? Essa aqui está lendo no B, então elas não estão no mesmo objeto, então elas não estão com conflito, né? Essa operação é leitura, essa também é leitura, essa também é leitura, então, e essa também é leitura, né? Então, essas quatro operações, elas não estão em conflito, tá? Não há conflito nelas. O problema é, agora, por exemplo, essa aqui, ó, write I, read A. Elas estão em conflito. Por quê? Porque elas estão manipulando o mesmo objeto e uma delas está fazendo escrita, tá bom? Então, se as duas estão manipulando o mesmo objeto e uma delas estiver fazendo escrita, então elas estão em conflito,
beleza? Se a operação OI e OJ consecutivas, tá, elas são consecutivas e operações de diferentes transações, né? Então são operações de transações diferentes, né? Então uma, sei lá, é um read, a outra é um write, de transações diferentes. E elas não estão em conflito, né? Então, se eu tenho duas operações que não, consecutivas lá, então, consecutiva no sentido de que assim, ó, eu executei essa, depois essa, tá? Então, consecutiva nesse sentido. Então, se eu estou executando as duas lá, de forma consecutiva, e elas não estão em conflito, mesmo elas sendo de transações diferentes, eu poderia trocar a ordem delas, tá? Esse que é o pulo do gato aí para você poder deixar lá, inverter a ordem das coisas. Porque aqui, ó, então a gente inverteu a ordem, ó, desse read B com write B, a gente inverteu aqui, ó, com read A e write A. Por que que a gente inverteu a ordem? Porque elas não estão em conflito, elas não estão manipulando os mesmos dados. Então, quando eu mudei, ó, essa ordem aqui, ó, não tem problema, tá? Certo? Nesse caso não tem problema porque elas não estão acessando os mesmos dados. Se elas estivessem acessando os mesmos dados, mas não nenhuma delas fizesse escrita, também não teria conflito, tá bom? Se S puder se tornar S' via swapping de operações não em conflito, então o S é um scheduling, tá? É um scheduling não serial, tá? Então, se eu pudesse, através de swap dessas operações que não estão em conflito, chegar num S que é serial, então eu digo que o S original lá, que não era serial, ele é seriável em conflito, tá bom? Então esse scheduling aqui não serial, ele é serial em conflito. Por quê? Porque eu consigo fazer swap de operações que não estão em conflito, né? E chegar no scheduling serial, só fazendo esses swaps. Então, ó, essas operações não estão em conflito. Eu vou fazer um swap delas aqui e vou chegar nesse scheduling aqui que é serial, tá bom? Ou seja, ele é equivalente a um scheduling serial, porque onde ele fez swap lá do scheduling que era serial, ele não gerou nenhum conflito. Beleza? Então isso é importante a gente saber isso para quê? Para a gente poder deixar ocorrer aqui a concorrência entre as transações, né? Eu executo um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, tá bom? Protocolo de lock, tá acabando já, tá, pessoal? Eu sei que a aula é longa aqui, mas tá acabando. De fato, acho que essa é a aula mais longa que tem na disciplina, eu acho, tá? Eu acho que é a aula mais longa que tem. Garante o capítulo, né? É o capítulo mais longo. Eu vou terminar aqui só porque, meu, o vídeo não pode ter 3 partes, né? Enfim, eu também não vou deixar isso aqui para a próxima semana, mas tá acabando, ó. Tá acabando aqui. Vamos lá, protocolo de lock. Garante serialização pela associação de lock a cada item de dados. Segue protocolo de lock para controle de acesso. Aí vai ter lock compartilhado e exclusivo. O lock compartilhado, como é que funciona? É tipo um lock de leitura, né? Então o TI tem lock de modo compartilhado no item Q, então essa transação TI pode ler o Q, mas não pode escrever. E aí o lock exclusivo, aí sim é o lock que pode escrever. Beleza? Exige, vou mais rápido agora, vai. Exige que cada transação no item Q adquira lock apropriado, né? Então, se ela quer escrever, ela vai precisar do lock compartilhado. Se ela quer, não, desculpa, né? Se ela quer ler só, ela precisa do lock compartilhado. Se ela quer escrever, aí ela precisa do lock exclusivo. Se lock já for mantido, nova solicitação pode ter que esperar, semelhante ao algoritmo de leitores e escritores, né? Então eu quero o lock, mas o lock já estava com alguém, eu vou ter que esperar. No caso, o lock exclusivo, né? O lock compartilhado, se alguém pegou o exclusivo, aí eu tenho que esperar. Se ninguém pegou o exclusivo, eu posso pegar. Aí vários podem pegar lock compartilhado ao mesmo tempo. Ou seja, a mesma coisa lá do leitor e escritor.
E aí, o cara que quer fazer o lock exclusivo, ele vai ter que esperar todo mundo que pegou o lock compartilhado soltar o lock compartilhado. Protocolo de lock em duas fases. É um outro jeito aqui de fazer lock. Geralmente garante serialização em conflito. E como que funciona esse lock aí, né? Cada transação emite solicitações de lock e unlock em duas fases. É a fase de crescimento e depois encolhimento. Então ela vai obtendo todos os locks que ela precisa, aí ela faz o que ela quer para depois liberar todos os locks que ela precisa. Tá? Aqui, em todos os casos que a gente viu, né, a gente fazia isso, né? Pegava os locks que a gente precisava, fazia o que a gente queria e soltava. Mas nem sempre é assim, né? O seu código ele poderia pegar lock, soltar lock, depois pegar lock, depois soltar lock, depois pegar lock, depois soltar lock, né? Na verdade, eu falei, mas na verdade não, né? Porque a gente tinha código lá que era um while true, né? Então, por mais que ele pegava o que precisava e depois soltava, mas ele ia fazer um laço nisso, né? Então ele ia ficar pegando, soltando, pegando, soltando. Esse protocolo de duas fases, a transação ela só vai ter essas duas fases. É a fase em que ela pega os locks, depois a fase em que ela solta os locks. Então, se ela já está na segunda fase, ela não pode mais pegar lock, porque ela já foi para a segunda fase, ela já está na fase de encolhimento. Aí ela só pode soltar lock, não pode mais pegar nenhum lock, tá bom? Mas isso aqui não impede deadlock, tá bom? Então, enfim, resolve aqui a serialização em conflito, tá? Mas não resolve a questão do deadlock, beleza? Eu não vou detalhar aqui, porque, enfim, já o tempo aqui já estourou. Agora o último assunto aqui do capítulo. Protocolos baseados em estampa de tempo. Selecione a ordem entre transações com antecedência. Então, você tem várias transações que você quer executar. Primeiro, você vai dar uma estampa de tempo, uma timestamp, tá? Por isso que é esse TS aí. Então, timestamp para cada transação, tá? Aí, para que essa timestamp serve, né? Ela vai ser usada no protocolo aqui, ó, que é assim: se a timestamp da transação TI for menor do que a da TJ, é se ela entrou primeiro, né, no sistema. Então, quem for entrando primeiro vai ganhando a timestamp, né, de acordo com a ordem de chegada, né? O TS pode ser gerado pelo clock do sistema ou como contador lógico incrementado em cada entrada de transação. Só que isso aqui, pessoal, não significa que a transação que entrou primeiro vai ser executada primeiro, tá? É só que você fez você rotulou na ordem de chegada, tá? Que depois você pode essa rotulação ela pode mudar depois, tá? Mas no começo é assim. Aí as estampas de tempo determinam a ordem de serialização. Então você vai tentar fazer um schedule nessa ordem de chegada. Aí então, é, se a timestamp do TI for menor do que a TJ, sistema deve garantir schedule produzido equivalente a schedule serial onde TI aparece antes de TJ. Tá? Então o sistema ele pode fazer um schedule não serial, mas ele vai garantir que o que ele vai fazer vai ser equivalente a como se fosse esse serial dessa ordem aqui do que foi atribuído aqui das etiquetas de tempo. É a implementação do protocolo baseado em estampa de tempo. Item de dados que recebe duas estampas de tempo. A estampa da... pessoal, eu acho que eu vou deixar esse restinho aí para aula que vem, viu? Porque a minha voz já tá chumbada. Eu imagino que quem está assistindo o vídeo aí também já deve estar no limite, né? Então, ó, eu vou deixar só essa parte aqui para a próxima aula, tá bom? Aí a gente faz esse trechinho e entra no próximo capítulo. Com relação ao trabalho, pessoal, eu quero dar até o próximo capítulo, tá? No trabalho. O próximo capítulo é sobre... Sobre o que mesmo? Deixa eu ver aqui. Deadlocks, tá? O próximo capítulo é sobre deadlocks, tá bom? Porque aí a gente falou de escalonamento, falou de sincronismo, e aí vai ter um capítulo sobre deadlock,
tá bom? Aí meio que fecha o assunto, né? Então o trabalho que a gente conversou lá e tal, que a gente ainda não sabe direito o que, que vai ser, ele vai ser sobre até o capítulo 7. Beleza, pessoal? Boa semana aí para todo mundo. Valeu, abraço.